Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Na ausência de parlamentar, para secretariar os trabalhos da sessão, solicito que o deputado Daniel Andrade secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Daniel Marques. Mesma coisa. Ô Daniel, aquele dia que você encerra a sessão, porque tinha 7 deputados. 7 deputados. Aquele dia que você encerrou a sessão. Aí, eu vou ver a lista de presença, olha o tanto de deputados que tinha. Mas não pode isso. Só tinha 7. Não existe isso. Só tinha 7. Só tinha na hora. O quórum é na hora de verificado. Sim, mas e por que assina depois? Não sei, mas não fui eu. Alguém deu uma para assinar, não fui eu. Eu não determinei que ninguém assinasse. Eu vou tomar aqui. Tem que chamar. Você vai ver. Não, pode. Vai chamar? Quem tem a Léo pode dispensar os outros. Todos. Deputado Benício Tavares. Questão de ordem, senhor presidente. Ausente. Deputado Cafu. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado José Edmar. Senhor presidente, a questão de ordem que eu formulo é simplesmente para informar a Vossa Excelência que, em que pese ter assinado a lista de presença, eu não vou poder participar da sessão, como tenho faltado já algumas sessões anteriormente, em função de um trabalho que estou tentando, negociando junto com os moradores da estrutural. Portanto, estou me ausentando agora e talvez o dia todo fora do trabalho da casa. Se todo mundo assinar isso aí, você mandar verificar. Senhor presidente, pela ordem. Tem que encerrar. Com a palavra o deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, quero passar um ofício a vossas mãos, lamentando muito mais uma atitude que eu tomei, da minha renúncia do cargo de presidente e desligamento como membro da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu tomei essa atitude porque eu não vou presidir uma comissão, senhor presidente, que não comparece os membros da comissão que têm a responsabilidade pela comissão. Então, em 3 reuniões, 4 reuniões, só compareceram uma vez os senhores deputados. Ontem tivemos reunião, não compareceu nenhum deputado, eu fui sozinho. Então eu tomei essa atitude, uma vez que essa comissão, eu não quero amanhã que o meu nome seja citado como presidente de uma comissão que não funcionou. Eu passo a vossas mãos e fica declarado de público aqui na tribuna dessa Câmara a minha renúncia. Solicito ao deputado Daniel Marques que faça a chamada nominal dos deputados. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputado Zé Edmar, presente.
Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Lúcia Carvalho, presente. Deputado Luiz Esteves, presente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, presente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Azida Errore, ausente. Deputado Xavier, presente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. 3, 6, 9, 10, 11. 11 presentes. Pode chamar aí. Senhores deputados, eu quero a atenção de Vossas Excelências para um fato que eu considero da maior gravidade e que a presidência vai tomar uma decisão e comunicar aos senhores. No dia 3 de abril, o deputado Daniel Marques iniciou a sessão às 9h29 e encerrou a sessão às 9h33. Eu solicitei da assessoria de plenário que me fornecesse a lista de presença e tinha apenas 7 deputados presentes na hora em que a sessão foi suspensa. Suspensa não, encerrada. No entanto, eu pude perceber depois que diversos deputados, depois de encerrada a sessão, assinaram a lista de presença. Isso definitivamente não é correto. Eu determino, a partir de hoje, que a lista de presença, quando acontecer nesses casos, seja encerrada no momento do encerramento da sessão. E que ninguém mais, depois de encerrada a sessão, nem nessa situação, e nós estamos percebendo que, pelo jeito, há uma liberalidade da assinatura de presenças de pessoas que assinam a presença até depois da sessão encerrada, em caso de sessões normais. Então, a presidência não vai admitir mais isso. Isso é imoral e é incorreto do ponto de vista regimental. Então, a presidência determina que isso não seja feito mais, determina ao setor de ata e súmula que colete as assinaturas das pessoas presentes durante a sessão. Todo mundo que estiver ou passar pela sessão, que assine a lista de presença. Encerrada a sessão, está encerrada a lista de presença. Encerrada a sessão sem quórum, está encerrada a lista de presença também. A presidência não pode admitir que fatos como esses voltem a acontecer. E quero, inclusive, dizer que não tenho como determinar quais os deputados que estavam presentes, porque, segundo a informação da taquigrafia, a chamada dos deputados não é registrada, e que a partir de hoje passe a ser registrada toda a chamada de quórum, para que nós saibamos exatamente quem está na hora da chamada, para que aqueles que não estiverem, que não venham, como nós temos aqui pessoas que não assinaram a lista de presença e que vão levar falta porque outros assinaram quando não estavam presentes na hora da sessão. Então, nós não vamos mais admitir que esse tipo de coisa aconteça aqui na Câmara. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado Jorge Cauim. Senhor presidente, é de lamentar, eu sou sempre o primeiro que chega, um dos primeiros. E, nem tanto eu tenho abrido as sessões, uma vez que a Vossa Excelência chega sempre depois um pouquinho. Agora, o que não se pode conceber também, senhor presidente, é que deputados assinam a lista de presença e vão embora. Não participa da reunião. Outra coisa, tem deputados que assinam a lista, se manifestam na tribuna, o seu pronunciamento e vão embora, não participa da reunião. Ontem, nós tivemos um deputado do PT aqui, na votação, não deu quórum. É preciso que nós todos encaremos com seriedade os trabalhos do plenário, que ele é importante para liberarmos projetos. Então, senhores deputados, assinar o livro de presença e ir para o gabinete ou ir embora, fazer outra coisa, eu também considero errado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Daniel Marques. Eu quero esclarecer, porque da forma que Vossa Excelência colocou, está colocando dúvida, tanto na minha pessoa, quanto do secretário, que secretariava a mesa naquele momento, que é o deputado Cafu. Pela forma em que Vossa Excelência colocou.
eu quero dizer que tudo transcorreu de acordo com o regimento. A sessão deve ser aberta todo dia às 9 horas. Tem-se uma tolerância de 30 minutos e só foi aberta a sessão depois dessa tolerância. Poderia ter sido aberta antes e ter dado a tolerância, como sabe muito bem Vossa Excelência. Foi iniciada a chamada pelo deputado Cafu, depois das 9h30. Repetida a chamada, senhor presidente. Se os deputados assinaram antes, ou assinaram depois, ou foram embora, o quórum é verificado na hora da verificação do quórum. E naquele momento, só tinham 7 deputados, como pode testemunhar o secretário Antônio Cafu, que fez a chamada, e os outros 7 deputados que estavam aqui presentes. E foi tudo feito dentro da lisura que é recomendável. Muito obrigado. Deputado, não há nenhum questionamento sobre a direção de Vossa Excelência, nem dos demais parlamentares que estavam presentes. O que a presidência não pode admitir é que parlamentares que não estiveram presentes assinem a lista de presença depois. A partir de hoje, já determinamos que a taquigrafia registre a chamada dos deputados para verificação de quórum, para qualquer comprovação, e para que a lista de presença seja encerrada no ato do encerramento da sessão. E a partir daí não há mais autorização para que se assine a lista de presença. Os deputados que passarem pela sessão, naturalmente terão o direito de assinar a lista de presença. A presidência não vai obrigar o deputado a ficar o tempo inteiro no plenário, porque entende que isso é uma decisão do próprio deputado e que entende que o trabalho de plenário é fundamental para o desenvolvimento do processo legislativo. Agora, o que nós não vamos admitir é uma fraude grosseira como essa que aconteceu, onde parlamentares vão receber presença numa sessão em que não estiveram presentes. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Osni de Rose. Senhor presidente, acho legítimas suas considerações. Entretanto, creio que é necessário que haja a especificação dos nomes, porque creio que a generalidade deforma a própria razão de ser da sua colocação. No meu entendimento, os parlamentares que cá estiveram e que se pronunciaram, ou melhor, que responderam à convocação, naturalmente têm a sua presença registrada também nas notas taquigráficas. Eu solicito de Vossa Excelência que a estes seja dado a presença e aos faltosos comunicado a sua falta e devidamente reportado no seu salário. Então, eu, inclusive, a semana passada estive ausente, era de conhecimento desta casa e entendo que a casa deve cortar todos os dias que estive ausente no meu salário. Então, eu acho que isso é procedente, porém, a acusação não pode ser generalizada. Ela tem que ser especificada, nome a nome, para cada um dos parlamentares. Não há possibilidade, deputado, porque nós já... Vossa Excelência chegou atrasada, eu vou repetir para Vossa Excelência. A taquigrafia não tem o registro da presença na hora da chamada para verificação de quórum. Foi isso que nós solicitamos que tivesse. Eu já tinha providenciado isso, deputado, e não tem. Eu tenho aqui uma lista de presença que constam diversos deputados, como se essa sessão tivesse sido iniciada às 9h34, quando havia apenas 7 deputados e tem uma lista aqui de mais de 15 deputados assinando. Então, a taquigrafia não registrou a chamada para verificação de quórum. O que eu estou determinando é que a partir de hoje isso aconteça. Damos... Cadê o Cafu? Cafu, você vai falar pela liderança do PT? Eu acho. Dá o número 7 agora. O número 7.
vai falar agora, só chama Peniel, né? Damos início ao comunicado de líderes, passando a palavra ao deputado Cafu, pela liderança do PT. Só um minuto, deputado, vai consertar o som. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, senhoras aqui presentes, eu acho que tem nitroglicerina no ar. E essa cidade, ela, em certos momentos, convive com esses princípios de abalos, de tremores, de terremotos. Aqui eu trago à baila aquilo que me parece ser, nesse momento, a vontade de desqualificar o trabalho de um profissional de imprensa e de envolver uma parlamentar do meu partido, dizendo que houve armação. Talvez a gente não tenha parado para pensar na história pretérita de quem foi que fez a armação ou esteve envolvido com armações. Dias desses eu me estarreci com a hipocrisia de alguém que cercou um pedaço de terra, depois tem uma petição do Poder Judiciário, ele tem a coragem de dizer que cercou para evitar que fosse invadido, para dizer que ele não é o invasor. Isso é bandidagem. Para não dizer sofismar com a fala. Eu vou ler aqui o trecho do diretor de redação, último parágrafo, uma nota da redação do Correio Brasiliense, do jornalista Ricardo Noblar. O bandido foi mais esperto do que o repórter. Gravou a conversa e entregou as fitas ao deputado Manuelzinho, alvo da investigação. O ato do bandido não surpreende. O que surpreende é o uso que o deputado Luiz Estevão faz das fitas. Jornalista, muitas vezes, é obrigado a conviver com bandidos. Político, deputado, não. E eu queria dizer que o Correio Brasiliense mostra o bandido maior que esse país já teve. A tristeza, a dor e a angústia de conviver. Amigo íntimo. Amigo íntimo de quem diz que não convive com bandido. Nós não tivemos a coragem de, como sociedade, encarar a maneira como se utiliza privativamente o poder público. O poder público, que é do público, é apropriado. Eu quero saber, está aqui, segundo o subprocurador Haroldo Ferraz, se for confirmada a Operação Uruguai, isso é armação, isso é que é bandidagem, isso é Tempo que é encerrado, lama, deputado. sujeira. Deputado Geraldo Magela, um instante eu termino. Se for confirmada a Operação Uruguai, o prazo para pagamento da primeira parcela vencerá no próximo dia 26 de abril, 7 anos após a suposta assinatura do contrato em 1989. Quem são os credores? Quem são os avalistas? Quem vai pagar os 8,1 milhões de dólares em cima de uma farsa? Porque é uma operação calculada em cima de 28 milhões de dólares. Cadê a responsabilidade
da cidadania? Cadê a responsabilidade dos poderes constituídos? Esse país tem tentado a duras penas construir decência, sociedade menos injusta, construir cidadania. E eu queria dizer, quem é que tem história de armação para querer dizer que a minha companheira Armaninha quis armar alguma coisa contra o deputado Manelzinho? Eu não tenho vida de convivência diária com o jornalista Antônio Vital, mas eu respeito, porque nesse mesmo jornal mostra que ele tem um trabalho sério, e não é um trabalho fácil, mexer com lama, mexer com narcotráfico, mexer com bandido de colarinho, que compra as pessoas, compra depoimento, está rolando sim, muita grana, e eu estou aqui dizendo isso, que eu ainda vou ter o prazer de ver tudo isso escancarado para a opinião pública, e o meu partido vai lutar por isso. E eu creio que o lado bom dessa cidade, o lado vivo, o lado saudável, o lado não podre, vai corroborar, vai trabalhar no sentido da gente botar tudo em pratos limpos, tintim por tintim. Nós não temos, por motivos éticos, a Deputado, prática vou de retirar o som de conviver Vossa Excelência. com armação. Obrigado. Eu quero, atendendo à solicitação do deputado Asni Derrori, nós conseguimos aqui a lista de presença da sessão do dia 3/4. E vamos dar o nome dos 7 deputados presentes e vamos determinar a ata e súmula que considere os demais como faltosos. Deputado César Lacerda, deputado Daniel Marques, deputado Filipelli, deputado Jorge Cauí, deputada Maninha, deputado Manuelzinho e deputado Renato Rainha. Esses eram os 7 deputados que estavam Questão presentes. de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Eu acho que o senhor está tomando uma medida precipitada pelo seguinte: a sessão é aberta normalmente às 9 horas e o ponto está à disposição de todos os deputados a partir das 9 horas. Eu não verifiquei, porque não cabe a mim, no exercício da presidência, verificar se está assinando ou não, porque tem um servidor destinado por Vossa Excelência para essa tarefa. Portanto, os deputados poderiam ter assinado antes. Eu não sei se foi feito dessa forma. Eu acho que Vossa Excelência está tomando uma atitude precipitada e a verificação do quórum é no momento que, se ele saiu, é no momento no plenário. Outro dia, Vossa Excelência encerrou a sessão aqui, tendo 2 deputados, o senhor enxergando os deputados ali na galeria, e encerrou a sessão. Portanto, a verificação de quórum é se tem os 8 deputados naquele momento. Não tem, pode ser encerrada a sessão. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Pirineus. Senhor presidente, nós vimos a matéria no Jornal Correio Brasiliense, no fim do ano passado. Do ano passado, saiu uma matéria no Correio Brasiliense sobre os faltosos e os presentes. Se nós fôssemos fazer um levantamento de quem realmente votou, nós vamos observar que tem nessa casa uma prática, o parlamentar chega, assina a presença e retira para o seu gabinete, ou retira para uma entrevista, e isso é comum, isso aqui. Então o Daniel Marques está muito correto. Quem é que confirma que no momento que estava aqui, assinou, o deputado assinou, saiu, foi ao banheiro, saiu, foi ao seu gabinete. Então realmente não tem como, nesse caso, o senhor determinar a falta. Porque caso contrário, nós devemos determinar a falta também daquelas pessoas que vieram, assinaram o ano passado todinho e não votaram nessa matéria. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Odilon Aires. Eu estava aqui do lado, estava aqui no cafezinho, e presenciei, ouvi Vossa Excelência falar sobre a ausência dos deputados. Esta mesa tem sido quase que permanentemente ausente. Essa ala aqui ontem, nós passamos a manhã toda sem um deputado no plenário. Se Vossa Excelência quer que o deputado fique sentado, como um burocrata, é só estabelecer essas regras que nós vamos cumprir, que estamos aqui cumprir ordem de Vossa Excelência. Senhor deputado, Vossa Excelência, se fica em plenário, que normalmente também não fica, deveria se lembrar de que nós estamos presentes em praticamente todas as sessões, e que o que nós não queremos é que haja fraude
na lista de presença. Isso é que nós não podemos admitir. Não podemos admitir. Os deputados podem vir, falar, votar. Agora, fraudar a lista de presença, a presidência não vai admitir definitivamente. Questão de ordem. Com a palavra, o deputado Luiz Estevam. Em primeiro lugar, essa palavra fraude aqui está sendo usada de maneira indevida, já que o presidente não tem nenhuma comprovação de que tenha havido qualquer fraude. Em segundo lugar, o horário de abertura da sessão é às 9 horas. Portanto, a partir das 9 horas, a lista de presença tem que estar disponível para que os deputados que estejam aqui a partir das 9 possam assiná-la. Se, por acaso, eles voltam para os gabinetes porque não há ninguém no plenário, a culpa não é de quem assinou, e sim de quem não estava presente. Mais do que isso, quando há a chamada, o correto seria em que, não havendo quórum, houvesse pelo menos um tempo de 3 a 5 minutos para que todos os deputados que assinaram a lista de presença e quisessem se dirigir ao plenário, tivessem condições de se dirigir ao plenário. Eu mesmo já me aconteceu isso, de assinar a lista de presença aqui, ir ao meu gabinete, que eu não vou ficar aqui sentado feito um palhaço, porque ninguém apareceu, e na hora que abre a sessão tenho que voltar correndo aqui para poder dar quórum para ela não ser encerrada. Portanto, não há fraude coisa nenhuma, isso não tem o menor fundamento, e se há um objetivo de moralizar o que está acontecendo aqui dentro, o correto é que, não havendo quórum, haja suspensão por 5 minutos, que nós tratemos de que isso se torne uma questão regimental para que os deputados que estão nos seus gabinetes tenham tempo de chegar a plenário. Mais do que isso, qualquer deputado com o mínimo de experiência aqui dentro da Câmara sabe que muitas vezes o deputado é interceptado diversas vezes no corredor para atender pessoas que buscam falar com ele e tem, inclusive, dificuldade de se locomover com velocidade para o plenário. Então vamos tratar a coisa com seriedade, com responsabilidade, porque não se trata de fraude, se trata de modificar o regimento ou então introduzir uma prática aqui dentro entre os deputados, de forma que esse tipo de coisa não mais aconteça. Esclarecendo mais uma vez que não há tradição nesta casa de que a sessão seja iniciada às 9 horas. Todas as sessões são iniciadas às 9h30 e normalmente se faz à espera dos deputados para que se atinja o quórum. Neste dia, deputado Luiz Estevam, especialmente, a sessão iniciou-se às 9h29, segundo a taquigrafia, e encerrou-se às 9h33, sem cumprir a tradição de fazer a chamada para que os deputados pudessem, inclusive, para que os deputados pudessem se deslocar ao plenário e aí sim atingir o quórum. Como isso não foi feito, foi suspensa a sessão às 9h33, segundo registra a taquigrafia. No entanto, a taquigrafia não registra quem estava presente. E a partir de agora, a lista será aberta às 9h30 e será encerrada ao encerramento da sessão. Então, esclarecemos ao plenário que a lista será aberta às 9h30 e será encerrada quando do encerramento da sessão. E ninguém estará autorizado a assinar a lista depois de encerrada a sessão. Senhor presidente, questão de ordem. Vossa Excelência sabe que a lista de chamada é assinada por um secretário. Para isso tem que ter um secretário da mesa. E o Antônio Cafu assinou esta lista de chamada para verificação de quórum. Portanto, não precisa nem da taquigrafia confirmar ou não confirmar. O secretário está aí para isso e tem a assinatura dele aí. Mas a partir de hoje será registrado, deputado. A partir de hoje será registrado. A partir de hoje será registrado. Nós não vamos aceitar mais esse tipo de coisa. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco, ausente. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paes. Senhor deputado, senhor presidente, senhores deputados, eu acho que essa casa vive um momento extremamente importante, acredito eu, que de reflexão. Temos transcorrido em alguns episódios que basta caminharmos pelas ruas que a população tem se mostrado uma certa indignação em relação ao nosso comportamento nesta casa. Eu acho que um episódio que acaba de acontecer só confirma isso, porque até mesmo porque discussão dessa ordem eu acredito que poderia ser feita numa reunião específica para esse fim, sem que houvesse a exposição, sem que houvesse a necessidade da exposição pública. Ontem tivemos aí mais uma possibilidade de mais um fato que expõe novamente a casa.
em que a probabilidade de uma manipulação, em que a imprensa já teve acesso a uma série de documentos que ainda não tinham sido discutidos e avaliados por esta comissão de forma efetiva. E isso nos leva a crer que nós precisamos repensar as nossas atitudes nesta casa. Quero aqui deixar bem claro que desde o começo desse processo, no que se refere à CPI da droga, eu particularmente sempre tive a preocupação de não expor em nenhum momento qualquer parlamentar, em não expor em nenhum momento qualquer pessoa antes que houvesse fatos concretos, antes que houvesse fatos palpáveis. E isso não vem se tornando uma coisa comum no nosso processo de trabalho. Haja visto os últimos fatos, o fato de ontem, a maneira como as coisas estão acontecendo hoje, isso nos deixa muito preocupados, porque a sociedade tem percebido a nossa maneira de atuação lá fora. Quero aqui deixar a solidariedade aos deputados, em especial à deputada Maninha, e ao mesmo tempo dizer que precisamos repensar a nossa forma de atuação na casa, porque isso tem com certeza respingado na sociedade do Distrito Federal. Estamos ouvindo com uma certa frequência a que se destina essa casa. Nós temos que perguntar realmente para onde é que nós estamos remando este barco. Ou nós vamos transformar essa casa numa delegacia de polícia, onde o processo é de acusação, de investigação, pura e simplesmente. Quando a nossa realidade, a nossa função não foi essa. E nós estamos fazendo o exercício do escárnio, da provocação, do achincalhe como a nossa grande verdade. Quando na prática a gente sabe que não foi para isso, e não é para isso a nossa função. E nesse momento faço a utilização deste momento apenas como um processo de reflexão, porque isso com certeza nos será cobrado futuramente. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Ausente. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Cláudio Monteiro. Você pediu questão de ordem? Não, eu vou ouvi-lo atentamente, deputado. Muito obrigado. Depois eu faço minha questão de ordem. Então pode marcar meu tempo aí. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, jornalistas presentes, nossos amigos do DVO. Senhor presidente, gostaria de usar essa tribuna para prestar solidariedade ao deputado Jorge Cauí em sua decisão de renunciar à presidência da comissão parlamentar que investiga a prostituição infantil no Distrito Federal. Conheço o deputado Cauí há muitos anos. Sei da seriedade de todos os trabalhos que o deputado desenvolve e sempre desenvolveu em Brasília. Muitas vezes, mesmo como suplente, estive na Comissão de Assuntos Sociais, atendendo o convite do presidente à época, que era o deputado Jorge Cauí, com a finalidade de ir lá dar quórum às sessões daquela comissão. Agora, impossibilitado de dar continuidade a um trabalho sério na CPI da prostituição, o deputado Jorge Cauí sabiamente renuncia à comissão. Espero que o exemplo do deputado Cauí sirva de lição nessa casa, no sentido de entender que a CPI serve para levar a verdade para o povo, e não é um instrumento para se criar fatos políticos para alguns deputados. A ideia da CPI da prostituição foi interessante enquanto esteve na mídia, porém, na hora de acompanhar o trabalhador guerreiro, que é o deputado Jorge Cauí, a CPI ficou em segundo plano. E sequer deu quórum. Siga em frente, deputado Cauí. Homens da sua magnitude, cidadão honorário de Brasília, não pode servir de fantoche. Deputado Jorge Cauí é sinônimo de amor, de fraternidade, de humildade e, acima de tudo, seriedade. E que seu exemplo, dedicação nessa casa, deputado Jorge Cauí, permaneça entre nós e que sirva de reflexão para que nós possamos mudar o ritmo dessa casa quando tratamos, deputado Cauí, de CPI,
de querer aparecer. E quero parabenizar pelo pronunciamento aqui nessa casa, também do deputado Miqueias, que eu irei pronunciar Tempo também encerrado. a esse respeito. Obrigado. Conceda a palavra ao deputado João de Deus. Ausente. Conceda a palavra ao deputado Marcos Arruda. Ausente. Conceda a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ausente deste horário de liderança há algum tempo, o deputado que foi líder do PT na legislatura no ano passado, mais uma vez mostra a sua incorrigível fixação no meu nome e na minha pessoa. Usa o horário da liderança do partido novamente para me transformar no tema das suas despropositadas orações. A nota do senhor Ricardo Noblar hoje no Correio Brasiliense, eu a recebo como um grande elogio. Até porque é muito curioso que, de repente, o jornalista Edmilson Edson passe a ser chamado de bandido. Porque no ano passado, esse mesmo jornalista, sobre o qual nunca se levantou, desde que estou aqui nesta Câmara Legislativa, qualquer reparo à sua conduta como cidadão e como profissional, mereceu toda a credibilidade daquele jornalista do Correio Brasiliense. Mais do que isso, foi um dos principais personagens que municiou não só a CPI, como a imprensa, de informações a respeito da grilagem de terras no Distrito Federal. Mais do que isso, o método que hoje é condenado de gravar conversas em fitas foi usado pela imprensa no ano passado para colocar o ex-governador Roriz numa manchete de primeira página do Correio Brasiliense. Ou seja, era bandido o senhor Edmilson Edson? Era, nem nunca foi e não é. Era incorreto o método de gravar conversas? Não era. Tanto que o jornal deu extraordinária repercussão a uma conversa gravada por terceiros que falavam no nome do ex-governador. Por causa disso, o ex-governador virou manchete. Essa notícia publicada naquele jornal jamais foi confirmada pela CPI. Tanto que no relatório da CPI, e a relatora está aqui presente, não há qualquer menção àquele fato, nem a suposto envolvimento do ex-governador com aquele episódio mencionado na citada fita. Ora, o que é que acontece aqui? O que nós vemos, lamentavelmente, é que essas fitas têm que ser apresentadas sim. Até porque a primeira fita apresentada nesta casa não foi apresentada por mim, foi apresentada pelo seu Geraldo, que entregou as fitas à comissão, e nenhum de nós, nem o presidente da comissão, nem qualquer dos deputados, senhor presidente, solicito a extensão do meu tempo. Muito obrigado. Nem qualquer dos deputados tinha conhecimento prévio dela. Quando fomos ouvir a fita, qualquer coisa podia estar nela, mas surpreendentemente, logo no primeiro trecho, o que nós víamos eram uma conversa gravada entre o repórter e o senhor Geraldo, que dava sustentação, que dava suporte a tudo aquilo que nós vimos afirmando desde a semana passada. E quero dizer mais aqui, nós não estamos julgando o trabalho de jornalista, nem estamos julgando aqui o caráter da relatora da CPI. Não se trata disso. O que nós estamos julgando Deputado, aqui conclua, é um caso objetivo e simples. Ao mesmo tempo que foi dado ao pessoa que falou pela liderança do PT, eu gostaria que me fosse dado, senhor presidente. Estou observando isso. Muito obrigado. O que é que nós vemos aqui? É uma questão muito simples. Ora, o que nós estamos arguindo é que uma pessoa que participou da fase inicial, que redundou na suposta acusação contra alguém, não deve participar do processo investigatório e também do processo de agente judicial, já que o artigo 68 da nossa lei orgânica deixa claro que numa CPI todos os deputados se transformam em agentes do judiciário. Ora, a questão é essa, não estamos aqui julgando o caráter de ninguém, nem do jornalista, nem de relatora, nem de qualquer membro da CPI. Existe uma questão objetiva. Por outro lado, eu quero dizer o seguinte, se tem alguém aqui especialista em armações, não sou eu. Quem é especialista em armações aqui
Isso nós vamos desvendar ao final desses processos. E quanto à história da Operação Uruguai, que já me trouxe essa tribuna dezenas de vezes, é só ler os jornais de hoje. Não há nenhuma fraude naquela operação. Se houve sonegação fiscal e a única coisa que está sendo arguída, ela tem que ser tratada pelo emitente da operação e por aqueles que fizeram uso do dinheiro. Eu nunca tive nenhuma boa vontade de Procuradoria-Geral da República, do senhor Aristide Junqueira, do Ministério Público, do Supremo Tribunal Federal. Deputado, conclua, por favor. Nunca houve qualquer conivência deles para deixar de me fazer a qualquer acusação. Se não fui acusado, é porque simplesmente não devo responder a nada, porque não tenho por que responder. E digo mais, a esse leviano, desonesto, que pretendeu me acusar aqui neste microfone, eu desafio, me processe. Me processe, me processe, se acha que eu tenho alguma culpa nesse assunto. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado João de Deus. Senhor presidente, depois de todas essas acusações, vamos falar de coisas felizes, né? Eu quero comunicar a Vossa Excelência e todos os presentes que o deputado Peniel Pacheco está fazendo aniversário hoje, e por isso eu quero desejar tudo de bom e de belo para o deputado Peniel Pacheco. Parabéns, Peniel. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu desejo me solidarizar com a sua decisão de que os parlamentares, para serem considerados presentes na abertura deste trabalho, são aqueles que constarem na chamada. Quero também dizer que ontem eu estive ausente, estava na Assembleia dos Professores, e nos momentos em que eu me ausento desta sessão, eu tenho justificado. Eu acho que é essa a atitude correta de todos os parlamentares aqui, que têm compromisso com os projetos, que têm compromisso com a casa e também com a solidariedade entre os colegas aqui parlamentares. Então, acredito que a sua decisão é correta e eu acho que a gente tem que transformar, temos que mudar o regimento interno que não ampara algumas decisões, por exemplo, do corte do ponto, da exigência da justificativa, caso contrário vai ter desconto nos salários. Eu acho que se nós queremos, de fato, senhor presidente, tomar uma decisão diferente com relação ao comportamento dos parlamentares em plenário, nós temos que mudar o nosso regimento. Eu estou disposta, inclusive, a apresentar uma proposta para que a gente sane este problema de presença e ausência, como vem sendo sempre reclamado, de maneira a ser cumprido o regimento. Então, eu gostaria de fazer este registro e pedir que nós possamos ter uma comissão aqui para alterar o regimento interno. Com relação à CPI, da qual eu faço parte, eu quero trazer a todos os meus pares aqui que realmente eu tenho percebido que a tentativa de alguns membros é no sentido de não permitir que essa CPI caminhe, que ela não, por exemplo, faça a quebra de sigilo bancário e fiscal necessária, que nós já solicitamos, para que nós possamos ter o entendimento das denúncias apresentadas pelo irmão do deputado Manuel de Andrade. São esses desdobramentos que nós necessitamos. Nós necessitamos do processo que corre na Polícia Civil, em que trarão informações a essa CPI necessárias ao tema que ela realmente está encaminhando. Então eu sinto que a cada dia surge uma peça dentro de uma outra peça, como se desejassem que esta CPI realmente não continuasse. Então quero aqui dizer que em todos os momentos eu fui solidária à companheira Maninha, para que ela não seja o alvo do desvio desta discussão, e que nós possamos mergulhar na investigação realmente que essa CPI se dispôs. Sob pena da gente ficar no jogo da mídia. Na verdade, o que eu sinto de alguns parlamentares é que é necessário holofote o tempo todo para que se crie fatos e não se elucide aquilo que de fato essa CPI se propôs fazer. Então, acho que isso que eu estou colocando aqui, que as pessoas que estão fazendo isso, que vistam a carapuça e comecem a colocar realmente as suas proposições na CPI para que ela chegue a bom termo, porque a população vai cobrar isso de todos nós. E que a gente pare de subterfúgio. Eu acho que foi esse o caminho que hoje o Correio apontou e cobrou desta casa também. E quero aqui dizer que, deputado Luiz Estevão, não é o companheiro Cafu que está inventando alguma coisa, não, e nem está usando contra Vossa Excelência nenhum tipo de denúncia.
o deputado Cafu, e eu solicito 30 segundos para concluir, ele baseou a sua argumentação numa matéria da página 4 Política, onde coloca um dos maiores ladrões que esse país teve, cujo avalista o senhor foi um dos que botou sua assinatura. Significa que o senhor entende muito de armação, significa que realmente o senhor pode, aqui neste plenário, ser acusado quando, de fato, está aqui Deputada, público mostrado o seu envolvimento com falcatruas em governo recente. Eu quero passar... Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Presidente, Cafu. a fala do líder do PMDB, ele cita a minha pessoa de forma indecorosa, e eu gostaria de ter direito de resposta. Eu vou solicitar as notas taquigráficas para decidir sobre isso. Eu quero passar agora ao comunicado de parlamentares. Senhor presidente, pela ordem. Quero, com a palavra, o deputado Da mesma Luiz forma Estevam. como fui acusado aqui e fui mencionado meu nome pela deputada Lúcia Carvalho, desejo obter o direito de resposta. A presidência vai solicitar... Ao mesmo tempo que anuncio que as 3 pessoas citadas por ela na sua fala já comunicaram... Não, nós vamos... nós vamos dar... Se tiver o direito de resposta, eu vou dar. De sigilo bancário. A quebra de sigilo bancário das 3 pessoas já foi autorizada pelas próprias pessoas. Os 3 policiais lotados no gabinete do deputado Manelzinho já oficiaram a CPI autorizando a quebra do seu sigilo bancário. Eu passo agora ao comunicado de parlamentares e passo a presidência ao deputado Manuel Andrade. Em comunicado parlamentar, deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho muito rapidamente a esta tribuna, primeiro para parabenizar o deputado Peniel Pacheco pela sua data natalícia e desejar-lhe muitas felicidades e muita saúde. Ao mesmo tempo, senhor presidente, informo aos senhores parlamentares que saio da sessão agora para uma viagem a Porto Alegre, quando estaremos participando, junto com outros parlamentares desta casa, de uma reunião nacional de parlamentares estaduais e do Distrito Federal para a criação da Conferência Nacional de Assembleias Legislativas, onde estaremos defendendo a implantação desta conferência com sede em Brasília, numa disputa com várias outras cidades. Mas, senhor presidente, eu venho aqui muito rapidamente para me dirigir à minha companheira parlamentar, deputada Maninha. Deputada Maninha, eu não vou entrar aqui no mérito das acusações de armação ou não. Eu venho aqui simplesmente para dizer a Vossa Excelência, a você, minha cara amiga e companheira, que o trabalho da CPI, que ora Vossa Excelência é relatora, vai lhe trazer muitos problemas. Problemas porque, de fato, é uma questão que chamou a atenção de toda a cidade, concentrou a disputa desta casa e, sem dúvida nenhuma, vai fazer de Vossa Excelência alvo de muitos ataques. E eu espero que, com a firmeza, com a tranquilidade que a senhora coordenou os trabalhos da relatoria da CPI, da máfia dos grileiros, Vossa Excelência agora também possa conduzir com tranquilidade os trabalhos de relatoria dessa CPI. Eu não estive aqui no dia que votou essa CPI. Tinha até questionamentos da forma da sua instalação. Mas acho que instalada ela tem que cumprir o seu objetivo. Ela tem que apurar. E a verdade tem que aparecer. Nós não temos nenhum prejulgamento sobre a verdade. Ela há de aparecer durante a apuração. Doa a quem doer, atinja a quem atingir. E, naturalmente, isso tem que ser feito com imparcialidade, tem que ser feito com segurança. Pode ser que hajam manobras e tentativas de se tentar descaracterizar a CPI, mas eu tenho certeza que, na pessoa de Vossa Excelência, pela firmeza, pela retidão dos seus princípios,
Vossa Excelência saberá resistir a todos esses ataques e levará esta apuração até o final. Mas eu acho que também Vossa Excelência vai contar com o deputado Cláudio Monteiro, que há de conduzir com bastante severidade esta CPI, mas espero que todos os integrantes da CPI tenham a clareza, absoluta clareza, de que a não conclusão ou a má conclusão dos trabalhos dessa CPI vai ser péssima, não para o deputado Manuel Andrade, que é uma pessoa que é o alvo ou o centro desta acusação, porque ele poderá não ter a oportunidade de provar, como tem dito que provará, a sua inocência. Mas será um péssimo negócio para esta casa, será um péssimo negócio para a Câmara Legislativa, será um péssimo negócio para todos nós que queremos a verdade. Independente de quem a verdade atinja, ela tem que vir à tona. E para ela vir à tona, ela tem que ser apurada até o fim. Por isso, nós não podemos concordar com manobras que tentem impedir o funcionamento da CPI. Tem, portanto, deputada Maninha, a minha mais irrestrita solidariedade e a confiança de que Vossa Excelência, o deputado Cláudio Monteiro na presidência e todos os integrantes da CPI haverão de trabalhar para que a verdade seja finalmente colocada, para que todos nós possamos perceber e dela, aí sim, tirar as conclusões que acharmos que devamos tirar. Muito obrigado. Ainda em comunicado de parlamentares, convido a deputada Maninha. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, nos cabe algumas informações e eu queria que Vossa Excelência me permitisse fazê-lo. A presidência permite. Senhor presidente, primeiro quero comunicar a todos os membros da CPI que nós estamos com audiência hoje, às 11h30, na Procuradoria-Geral, que eu espero contar com a presença de todos os meus pares, já que essa audiência tem como objetivo entregar o requerimento aprovado na CPI da participação do acompanhamento do Ministério Público Federal, já que buscamos, com essa atitude, maior transparência nos atos a ser praticados. E cabe também outra informação. Ao escutar a cada um dos meus pares e até por questionamentos que foram adotados ontem, pela falta da antecedência de alguns materiais a estar à disposição dos deputados, com relevância também a fita que foi apresentada e precisa ser degravada, com a falta de um inquérito ou de uma oitiva que foi feita, por isso que nós tomamos conhecimento só ontem e que encaminhamos também ofício hoje, por razões das mais diversas. Essa presidência entendeu que a reunião de hoje não se realizará, ficando marcada com uma sessão extraordinária para segunda-feira, às 16 horas. Era o que eu tinha a comunicar. Registrado o comunicado, deputado Cláudio Monteiro. Passo a palavra à deputada Maria José. Senhor presidente, senhores deputados, inicialmente eu gostaria de desejar um feliz aniversário ao deputado Peniel Pacheco e gostaria de tratar de alguns pontos que foram colocados já em discussão em alguns momentos. De início, gostaria de registrar que esta casa tem uma obrigação não cumprida e que necessariamente ela tem que ser efetivada, que é a discussão e aprovação de um código de ética para essa casa, onde nós possamos tratar todas as questões aqui nesse plenário e dentro desta casa com o decoro que cada um de nós parlamentar tem que ter. E às vezes o que nós presenciamos aqui é a falta de postura e de decoro parlamentar, que esta casa tem a necessidade de recuperar. Faço um apelo para que a mesa diretora dessa casa ponha em discussão o nosso código de ética e crie aqui as regras para que cada um dos nossos deputados possa segui-las e evitar, inclusive aqui nesse plenário, cenas de constrangimento que nós já presenciamos por diversas vezes. Gostaria também de dizer que desde que essa CPI foi instalada, diuturnamente, nós temos presenciado, por parte da bancada do PMDB, a tentativa de desviar os rumos que essa CPI tem que seguir,
trazendo fatos que não são fatos que a CPI deva se deter, porque a CPI tem a obrigação de demonstrar o envolvimento de deputados, de autoridades com o tráfico de drogas nessa cidade. Demonstrar ou não se há inocência ou se há culpabilidade. No entanto, após os trabalhos instalados, o que nós presenciamos? Desde o primeiro momento, a CPI se deparou com um debate colocado de quem ocuparia ou não a presidência ou a relatoria dessa CPI. Por diversas vezes, tentamos resolver essa questão. E, no entanto, ela teve que ir a voto para ter a solução. E o meu nome foi indicado pela bancada do PT. Depois disso, numa manobra, também se determinou que a relatoria não teria precedência no processo de, não de investigação, mas no processo junto ao interrogatório dos depoentes. Fato inédito, nenhuma CPI deste país, seja no Congresso Nacional ou seja nessa casa, teve um procedimento dessa ordem sendo adotada. Como se não bastasse, agora se apresentam fatos para dizer que a relatoria está fazendo uma armação. Que armação? Eu gostaria de perguntar. É armação da relatoria ou é armação de fitas que sequer dizem de pessoas falando sobre mim em fitas? Eu gostaria de perguntar aos senhores deputados se eu tenho o poder de impedir que as pessoas tratem de qualquer assunto sobre a minha pessoa. Eu quero as provas. E gostaria que essas provas fossem apresentadas. Mas eu volto a insistir no cerne da questão. Nós temos que investigar, sim. Nós temos que entrar na questão da droga e perguntar aqui quem tem medo de que o PT esteja na relatoria. Eu gostaria que dissessem isso. Quem tem medo que o processo de investigação se aprofunde? Porque esta é a resposta que tem que ser dada à imprensa. Esta é a resposta que tem que ser dada à CPI. E não resposta de fitas, de degravações, de insinuações. Isso eu gostaria de dizer aos senhores deputados. Isso traz à baila o que esta Câmara está lidando. E nós temos que ter uma preocupação. Esta Câmara precisa recuperar a sua imagem. Esta Câmara não pode ter essa imagem que hoje o Correio Brasiliense estampa. Eu gostaria de dizer, lugar de bandido é na cadeia, lugar de deputado é cumprir no seu papel. E eu tenho a consciência tranquila de que o meu papel de relatora está sendo cumprida com toda a isenção. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, hoje durante a sessão, inicialmente eu gostaria de agradecer as manifestações aqui de solidariedade pela passagem do meu aniversário, por todos os deputados que, ou da tribuna ou pessoalmente, de uma maneira que eu considero assim, uma compensação até interessante, porque a gente vai ficando velho, vai ficando um pouco mais senil, e as pessoas vão dizendo parabéns, parabéns, parabéns. Então acho que é uma forma de compensação psicológica que até faz um efeito bom para a gente. Mas eu gostaria de dizer que hoje o presidente desta casa, em pronunciamento na tribuna, tentou lançar sobre deputados uma pecha que eu considero inoportuna e não apropriada. Segundo o presidente, alguns deputados teriam fraudado a folha de frequência às sessões da Câmara Legislativa. Fraudado a folha da frequência. Eu achei uma expressão muito forte e eu quero dizer que aqui na Câmara Legislativa a folha de frequência não é aquela folhinha da escola do professor Raimundo em que os alunos têm que ficar dizendo presente, anota ali quem está ausente ou quem está presente. Todo parlamento, seja estadual, municipal ou federal, tem um sistema diferente de aferir a presença dos parlamentares na casa. Ou seja, logo que o parlamentar chega nesta casa, ele já está presente dentro do Poder Legislativo, já está realizando o seu trabalho, seja no gabinete, seja nas comissões, seja nas secretarias nas quais ele tem responsabilidade, enfim, ele tem uma série de atividades. Evidentemente, a prioridade é o plenário,
Mas nem sempre, quando a gente está de manhã, na parte da manhã, fazendo algum atendimento ao público presente nesta casa, a gente pode simplesmente virar as costas e sair correndo aqui para o plenário para ficar respondendo a chamada da escolinha do professor Raimundo. Eu acho que o que nós temos que fazer, senhor presidente, é o seguinte: quando o presidente inicia o processo de abertura da sessão, se ele quer que a sessão seja realizada, que dê um tempo hábil para que os deputados possam sair dos seus gabinetes e vir até aqui. Porque aquela chamada apressada, assodada, passa a ideia de que o presidente é que não deseja a realização da sessão, que a sessão acabe logo, e aí, talvez para atender os seus compromissos pessoais. Eu acho que nós não podemos permitir, nesta casa, que haja esse tipo de sentimento, de que o deputado é como um aluno de uma escolinha primária e que ele tem que ficar, de alguma maneira, preso a um livrinho para assinar o seu nome. Eu acho que nós temos muito mais dignidade e responsabilidade para responder dentro dessa casa. Então eu faço aqui essas considerações, deixando aqui o meu repúdio à forma como presidente desta casa, que deve zelar até mesmo para favorecer a realização das sessões, e ele está querendo impor aqui uma medida como se fosse de punição para o parlamentar, que mesmo estando na casa, no momento que chega aqui, a sessão já foi encerrada apressadamente, e ele quer proibir o deputado de assinar o livro de frequência. O que vale é o deputado votar aqui em plenário, e é por isso que existe o pequeno expediente antes das votações, que é o prazo em que os parlamentares vão se dirigir ao plenário para realizar o seu trabalho. Porque tem muitos deputados aí que estão com o nome assinado ali na folha, pode até verificar hoje, mas eles não estão em plenário. Aonde eles estão? Assinaram o nome, mas aonde estão os deputados? Estão aqui presentes em espírito? Eu não sei, isso é uma coisa que o deputado Cauí vai ter que responder. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência comunica a presidência em exercício, que também pensa e procurará agir da mesma forma como se expôs o deputado Peniel Pacheco. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Adlon Aires. Eu gostaria que Vossa Excelência mandasse retirar das notas taquigráficas falação do senhor presidente de que as taquigrafias que teriam a obrigação de registrar a presença de deputados. Não procede, é contra o regimento interno, no regimento interno, que diz: não se verificando o quórum da presença, o presidente aguardará até 30 minutos a presença dos deputados. Como ele tem dificuldade de estar aqui presente, tanto é que agilizou e forçou essa sessão agora, justamente para viajar, pegar o seu aviãozinho, para ir para o Rio Grande do Sul, gastar dinheiro público. Gastar dinheiro público, é isso que esse presidente está fazendo. Eu gostaria que ele estivesse aqui. Eu gostaria que ele voltasse do aeroporto para uma discussão conosco aqui agora. Então eu gostaria que Vossa Excelência mandasse retirar as palavras do senhor presidente das notas taquigráficas de hoje, inclusive dizendo que deputado falsificou presença aqui, que não é prática de nenhum deputado da oposição e muito bem do governo de praticar este ato tão imoral colocado pelo senhor presidente. A presidência solicita a taquigrafia que retire as expressões de fraude constante do pronunciamento do senhor presidente em exercício no momento da abertura da sessão. Senhor presidente. Deputado Benito Tavares. Senhor presidente, eu gostaria também de fazer um apelo, que determinadas chamadas são feitas apressadamente, e por eu me encontrar na liderança do PMDB, eu tenho que dar uma verdadeira volta até chegar aqui no plenário. E quando eu chego, a sessão em alguns momentos já está encerrada. Então eu faço um apelo aqui a quem estiver presidindo para que aguarde um pouquinho a chegada dos parlamentares sem encerrar a sessão e que o presidente possa pensar bem nas medidas que está implantando. Deputado João de Deus. Senhor presidente, eu estou de acordo com o que o deputado Adilon Aires falou em relação à ficha de assinatura ali, a batedura de ponto que os deputados têm que fazer. Agora, eu discordo do deputado Adilon Aires quando ele diz que o presidente está viajando para gastar o dinheiro público.
Até porque é um ato legal, um ato corriqueiro de parlamentares representar a Câmara em outros estados. Nós temos que levar, inclusive, a nossa austeridade para os outros estados. Então fica aqui o meu protesto contra o deputado Odilon Aires, onde diz que o presidente Magela está viajando para gastar o dinheiro público. O deputado Odilon Aires poderia ir no lugar do presidente Magela. Eu fui convidado para ir. Entendeu? Qualquer deputado, Vossa Excelência já foi em alguns lugares representar a Câmara Legislativa. Eu discordo com esse discurso do deputado Odilon Aires. Comunicado de líderes, convido. Ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Cafu. Senhor presidente, eu fico preocupado com esse moralismo de última hora. Eu acredito que o deputado Geraldo Magela está indo, não é de livre-arbítrio, é uma matéria que a mesa diretora dessa casa apreciou. Inclusive, é uma comissão de parlamentares de outros partidos com assento nessa casa, inclusive do seu partido, tem companheiro do meu partido, tem parlamentar do seu partido, enfim. Eu acho que usar levianamente, usar de modo, eu acho que equivocado, o deputado Odilon Aires poderia estar tratando dessa questão sem necessariamente querer atingir a figura do deputado Geraldo Magela, porque essa viagem tem a anuência da mesa diretora dessa casa. Em discussão, digo, comunicado de parlamentares, convido o deputado João de Deus. Convido o deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, caros colegas, imprensa, população de Brasília presente na Casa do Povo. Senhor presidente, eu venho à tribuna, em primeiro lugar, também para me referir ao pronunciamento do presidente nessa casa sobre a questão da falta dos deputados. Fico admirado pela posição do presidente de não entender a mecânica parlamentar. O que é a presença do deputado nessa casa? A presença do deputado nessa casa, para mim, e acho que para todos os deputados, é o momento da votação, onde o deputado exerce o seu mandato através do voto. O senhor presidente deveria saber que vários parlamentares entram nessa casa, assinam a lista de chamada e vai embora. Deveria ver quem é que está votando. Deveria ver a presença do deputado através do voto dos projetos dessa casa. Está errado. O que nós devemos corrigir é o erro primário dessa casa desde o início. Corrigir através do regimento. Nós não podemos colocar aqui a presença do deputado assinando, ele indo embora e depois, tendo presença, não votou matéria nenhuma. E nós, do PMDB, temos levantamento do ano passado, onde prova isso claramente. Vários deputados que estão na presença dos 10 mais presentes não votaram as matérias, não têm o aval da votação. O segundo assunto, senhor presidente, que eu quero nessa casa é a CPI. É a CPI que me preocupa e me preocupou desde o início. Me preocupou, em primeiro lugar, senhor presidente, foi ver a pessoa da Vossa Excelência ser jogada em praça pública. Foi ver a dificuldade através da sua família que você passa. E ver a posição do PMDB, através do líder que nós temos, da amizade que tem, e sabendo que da sua inocência, tomou a posição em defesa do companheiro. E a posição do PMDB foi muito bem claro. Foi claríssimo para a sociedade, dizendo para todo mundo, não queremos participar nem da presidência e nem da relatoria. Por quê? Porque tanto o PMDB, através da sua pessoa, que estava com pré-julgamento, e estava também através do senhor governador, o PT não teria condições. Era a nossa proposta ética, era a nossa proposta para conduzir os trabalhos sem essas questões hoje levantadas. Mas hoje eu vejo, da mesma maneira que o senhor recebeu as denúncias infundadas, vejo também, através do gabinete da Maninha, através do seu chefe de gabinete,
Não estou julgando e nem quero julgar, que conheço a trajetória do trabalho da Maninha. Mas, nesse exato momento, da mesma maneira que não tem prova contra o senhor, da mesma maneira que, através de pré-julgamento de pessoas do seu gabinete, foi feita uma CPI, envolver o seu nome, estamos aqui e queremos apurar limpo. Mas, ao mesmo tempo, vemos que está ocorrendo, não estamos julgando, e eu não julgo porque sei do caráter da personalidade da Maninha, mas há denúncia da mesma maneira que houve do senhor. Então, para percorrer, para que nós entendemos, essa casa precisa se reunir os deputados. Precisamos sim, como os vários deputados vieram aqui, precisamos preservar a instituição, precisamos defender, por isso nós precisamos nos encontrar, todos nós, encontrar um caminho para que essa CPI realmente seja apurada e não uma denúncia de todos contra todos. Aqui eu venho, em primeiro lugar, dar o meu apoio, a minha testemunha da trajetória e meu apoio total de que a Vossa Excelência está passando um processo mais difícil da sua vida. E com certeza, através do PMDB, através dessa casa, e que nós sentimos, e que o senhor diz muito bem, que a presidência dessa casa deveria ter pronunciado em defesa do parlamentar. E nós estamos aqui defendendo a instituição, queremos simplesmente que ela seja transparente e que a sociedade não tenha dúvida que foi por causa de um relator, por causa do presidente ou com um deputado, não teve a verdade. Muito obrigado. Ainda em comunicado de líderes, convido o deputado Miquel Paz. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, queria registrar, em função dessa polêmica, hoje de presença de deputados, etc., eu tenho convicção de que a forma de aferição seria, conforme alguns deputados levantaram aqui, pela votação de matéria. Justamente em virtude disso, eu devo me ausentar alguns minutos do plenário, porque vou buscar, junto à Secretaria da Fazenda, do Governo do Distrito Federal, solução para o IPTU do caso do DVO, que Vossa Excelência tem acompanhado e tem vivido esse problema. Na segunda-feira, diante de uma iniciativa nossa, de Vossa Excelência e minha, que, para buscar solução, tivemos adesão de outros deputados do plenário que marcaram audiência e assumiram o compromisso de encaminhar o assunto. Infelizmente, como o assunto não foi resolvido, os moradores não conseguiram simplesmente audiência com o secretário, me vejo na obrigação de acompanhar esses moradores, a Associação dos Moradores DVO, até a Secretaria do GDF e tentar, apesar de ser um deputado de oposição, mas tentar trazer a realidade, orientar esse governo por que um IPTU de um lote no DVO, de um assentamento, ele não pode ser o dobro do valor do IPTU do Lago. Obrigado, presidente. Ainda em comunicado de líderes, convido o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputada Lúcia Carvalho. Eu quero comunicar a todos que o problema do DVO, nós já tivemos um desconto no carnê, no entanto, esse desconto ainda não supriu a realidade dos moradores daquela área. E tanto a Secretaria de Fazenda quanto o governador do Distrito Federal estudam um novo índice redutor. Portanto, o deputado Filipelli talvez tente ajudar, mas atrapalhe, na medida em que nós já estamos providenciando essa questão. Acabei de responder aqui, porque Vossa Excelência, inclusive ontem, disse assim, eu vou interferir sim, e vou capitalizar isso. O senhor tem muito mais interesse em capitalizar do que em resolver. Então, quero dizer que o nosso governo está resolvendo, o deputado Tadeu Filipelli sabe da nossa discussão ontem aqui em plenário, e eu desejaria dizer que em breve nós teremos isso solucionado, não necessitando o protesto, nem a capitalização do deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, questão de ordem. Me assusta a postura da deputada Lúcia Carvalho. A palavra capitalizar, ela usou ontem, a deputada Lúcia Carvalho, usou na presença na frente de outros 7 deputados, esta mesma argumentação dela, uma afirmação dela. Ela falta com a verdade. Outra coisa, o compromisso que ela assumiu foi diferente. Foi de acompanhar e encaminhar a solução desse problema. Terceiro aspecto, ela foi cobrada há 5 minutos atrás sobre as providências e confessou que a pessoa que deveria acompanhar os moradores lá na secretaria nem estaria aqui e nem conseguiu um simples contato até o momento com a secretaria. Portanto, a deputada Lúcia Carvalho
falta com a verdade nas afirmações que ela fez. Convido o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu lamento, senhor presidente, que desde segunda-feira a pauta, a ordem do dia aqui não avança. Não avança, está aí os projetos para ser aprovados. Nós fomos eleitos para quê? Nós fomos eleitos para aprovar os projetos de interesse da população. O presidente Magela se equivocou aqui, não tem que estar preocupado com problema de chamada. Não é verdade? Nós somos pessoas maduras, isso aqui não é uma escola clássica.